Buenos días. Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas internacionalmente. Les damos la más cordial bienvenida a la primera mesa de este segundo día del Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Agradecemos la presencia de todos ustedes. En esta ocasión nos acompañan en la mesa destacados ponentes de Ecuador, Brasil, Colombia y México. Y para moderarla cedemos la palabra al doctor Juan Ramírez Marín. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Manuel. Buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso. Vamos a comenzar los trabajos de la mañana, que estaban de la mañana tempranito, ya no tan tempranito, pero sí frío. Y vamos a empezar con dos colaboradores, dos presentadores de Brasil, Aline Cardim Alves, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Estudio de Pisa en 2013, y Tiago Acevedo Guilherme, profesor de la Universidad Metodista de Piracicaba, UNIMEP, del Campus Lins, maestro en Derecho Constitucional por la institución Toledo de Bauru. Muy bien, pues sin más le damos la palabra. Buenos días. Solo para hacer una introducción, el tema que nos toca hablar ahora, esta ponencia, busca hacer un recorte del derecho a la salud con un especial enfoque a sus consecuencias sociales, a las consecuencias sociales de muchas veces la omisión del Estado en la oferta, el ofrecimiento del derecho a la salud. Nosotros, los dos, Aline y yo, doctora Aline y yo, venimos de una ciudad que es un centro que tiene en la ciudad, existe en esta ciudad, un centro especializado en reconstrucción de fases de personas que tienen problemas de labio y palato. El trabajo busca analizar las consecuencias positivas y negativas del enfrentamiento de esta característica específica del derecho a la salud y sus consecuencias sociales. Sin más, yo paso la palabra a doctora Aline, que va a hacer la exposición de la ponencia. Muchas gracias. En portugués, pero pausadamente. Buenos dias. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar o Dr. Vicente Fernandes pela brilhante iniciativa de reunir todas essas ponências, os quais estão sendo muito interessantes aos nossos debates acadêmicos. Gostaria de agradecer aos meus colegas, componentes da mesa, que dividem essa manhã comigo, ao professor Sérgio Tibiriçá, com o qual tive a honra aí de ser o meu professor na maestria, e agradeço todos os colegas presentes e os graduados, os meus cumprimentos pela disponibilidade de estarem acompanhando essa manhã de debates acadêmicos. Como o Dr. Tiago mencionou, o artigo trata-se de um chamado ao direito à saúde. Por que um chamado ao direito à saúde? Porque nós, no Brasil, embora nós vivemos também um país periférico, onde temos uma longa Constituição, a qual ela traz inúmeros direitos sociais presentes numa Constituição muito complexa, pouco se tem efetividade. Nossa Constituição ela conta com mais de 25 anos de promulgação e nós não conseguimos ainda alcançar o direito pleno à saúde. É como se dizer que os direitos sociais não saíram do papel. É como se eu pegasse a minha Constituição e rasgasse os pedaços em que falamos sobre os direitos sociais. Por que isso vem acontecendo? Embora, um fato curioso, apenas por curiosidade, nas outras constituições brasileiras, pouco se encontrava a palavra saúde.
E na Constituição de 1988, a Constituição Democrática, ela aparece 40 vezes no corpo da Constituição e 15 vezes nas disposições transitórias. Então, assim, são muitos artigos mencionando a efetivação ao direito da saúde. E embora ele ainda realmente não esteja sendo feito de forma plena. Mas o que seria a saúde para a gente? O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Redução do risco de doenças. Por quê? Porque o Estado, principalmente o Brasil, investe muito pouco em centros de prevenção. Investe em poucas campanhas de vacinação, em pouco desenvolvimento de planejamento de políticas que, a pequeno período, conseguiriam evitar grandes problemas futuros relacionados à saúde. E de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Então, eu diria que o direito à saúde, ele é o bem-estar físico, mental e social. E o nosso trabalho, ele realmente vai para o enfoque da saúde de um aspecto social. Por quê? Se o Estado não garante uma vida saudável a essas pessoas que necessitam do auxílio do Estado nos primeiros anos de vida, que seriam as pessoas que nascem com a fissura de lábio-palato, se eles tivessem um centro especializado, ao qual eles pudessem contar com um tratamento desde os primeiros dias de vida até cerca de mais ou menos uns 20 anos de idade, nós perceberíamos que a parte estética praticamente se reconstituiria. E o que tem acontecido? Com essa omissão do Estado, eles têm se tornado pessoas com deficiência. Então, é a omissão do Estado aumentando o número de pessoas com deficiência. Porque o Estado não investe na prevenção, não exerce na promoção e não exerce no planejamento de políticas públicas eficazes para o combate desse tipo de anomalia no momento em que ele deveria fazer. Por quê? O direito à saúde, ele não basta ter acesso ao direito à saúde, mas ele também deve ser dado em tempo hábil. No caso da fissura lábio-palatina, uma criança, ela precisa realizar a primeira cirurgia dentre os primeiros dias de vida, para que ela consiga, ao longo da sua vida, ter um pleno desenvolvimento e se inserir de forma natural dentro da minha sociedade. O que a gente se pergunta é se essas pessoas com fissura de lábio-palato, elas estão contentes em estarem sendo enquadradas como pessoa com deficiência. Porque é como se o Estado falasse assim: eu não consigo dar conta de fornecer a saúde para vocês, mas eu estou lhe dando os benefícios de ser uma pessoa com deficiência. Embora o Brasil tenha uma das maiores legislações de proteção da pessoa com deficiência, mas nós contamos com o mesmo problema de efetivação. Porque ele é um país periférico, com grandes problemas estruturais, com grandes problemas de efetivação dos nossos direitos. O que tem acontecido recentemente com o direito à saúde? No Brasil, nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Ou seja, o Estado tem um sistema público de saúde. E ele arrecada verbas para que essa saúde seja disponibilizada à minha comunidade. Embora nós sabemos que existe uma grande diferença entre aqueles que possuem uma condição econômica e aqueles que não possuem uma condição econômica e aqueles que podem pagar a saúde. Falamos que os hospitais hoje possuem uma dupla porta, onde em uma sala ao lado podemos ter uma prestação à saúde com boas estruturas, com boas tecnologias, com bons diagnósticos, enquanto temos uma parte da população que fica à mercê de filas e à espera de especialistas. No Brasil,
aconteceu a municipalização do direito à saúde. Tirou-se um pouco todas as atribuições da União, passando um pouco a responsabilidade para os municípios em termos de saúde. Por quê? É nos municípios que a comunidade se desenvolve, é nos municípios em que nós conseguimos perceber o que está acontecendo ao redor. Todavia, essa municipalização, trazendo esse cuidado mais para as esferas locais, eles ainda não conseguiram alcançar um serviço de qualidade. Porque o Estado, hoje, ele ainda continua muito omisso em relação à parte da prevenção. E, com a sua omissão, o que tem acontecido? As pessoas têm que bater a porta do judiciário. Então, falamos no Brasil que está acontecendo a judicialização dos direitos fundamentais. Só que o judiciário ele começa a decidir questões sensíveis. Vamos supor que, nesse caso concreto, o juiz ele vai ter que decidir se ele vai conceder uma cirurgia a um indivíduo para que ele tenha todo o tratamento do primeiro mês até os 20 anos, ou ele não vai conceder. Então, ele tem nas suas mãos a decisão de tornar aquela pessoa uma pessoa sem deficiência, ou de contribuir com que aquela pessoa possa se tornar uma pessoa com deficiência e não consiga ser inserida dentro da sociedade de forma natural. Então, ele tem uma decisão muito difícil nas mãos. E, muitas vezes, ele não tem esse conhecimento técnico para fazer isso. É normal. Embora os magistrados passem por um longo processo seletivo, mesmo os melhores, nós não podemos exigir esse conhecimento técnico de perícia, de análise de exames e laudos. Então, o que nós defendemos? Que seria muito importante a participação do amigo curiae, porque ele é um forte fornecedor de dados específicos ao juiz. Não que o juiz vai acolher o que o amigo curiae está falando, mas ele vai ter dados suficientes para agir entre a razoabilidade de saber que ele tem o desenvolvimento da vida de uma pessoa em suas mãos. Isso por quê? Porque o legislativo e o executivo brasileiro, infelizmente, não têm cumprido o papel que deveria. Então, quando os indivíduos batem a porta do judiciário, o que nós pensamos? Existem dois caminhos para que eles alcancem o acesso à saúde. Tanto pelo meio da tutela individual, que nós falamos que seria possível uma ação de obrigação de fazer com pedido de liminar, ou seja, em casos de urgência, o indivíduo vai até a justiça com os seus laudos, com as suas provas da sua urgência e pede para que o judiciário imediatamente possa lhe fornecer o serviço à saúde. Qual que é o problema? O Estado, muitas vezes, não cumpre a decisão do judiciário. E hoje tem-se autorizado o sequestro de bens do judiciário em caso de descumprimento dessas decisões, bem como a aplicação de multa diária em caso de descumprimento. E o outro caminho seria a tutela coletiva, a qual conseguiríamos abarcar um maior número de pessoas para que conseguimos dar uma defesa a uma grande maioria de pessoas. Então, eu teria, por exemplo, no Brasil, poderíamos fazer uma ação civil pública, a qual todos os bebês que na maternidade fossem diagnosticados com a fissura de lábio palato fossem imediatamente encaminhados para um centro específico. Então, o objetivo do nosso trabalho realmente foi esse, foi demonstrar que há meios de se fazer, que o Estado pode diminuir essa elevação do número das pessoas com deficiência com simples medidas, com um olhar mais atento aos cidadãos, com um olhar mais atento à população, o que ela precisa, um olhar mais atento à nossa carta. A nossa Carta Constitucional ela é muito grande, ela não precisaria ser tão grande assim. Ela precisaria contar a nossa história, deixar de importar menos
achismos, estrangeirismos e contar com a nossa história e ver o que realmente a população hoje precisa para que a saúde seja prestada de forma efetiva. Espero que vocês tenham compreendido bem a exposição e agradeço a atenção de todos. Muchas gracias a la doctora Aline Carlín Alves y al doctor Tiago Acevedo. A continuación, la doctora Yania María López Saldaña, de Brasil también, doctora en Derecho, profesora asociada del programa de posgraduados en Derecho de la Universidad Federal de Santa María, en Brasil. Por favor. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, en primer lugar, al Instituto Tecnológico de Monterrey, en la persona del profesor Vicente Fernández y profesor Henrique Carpizo, y también a Asociación Mundial de Justicia Constitucional, en la persona del profesor Eduardo Velandia Canosa, que es el gran idealizador de nuestros encuentros, que ha tido mucho suceso. E também gostaria de agradecer e louvar esta casa e a iniciativa humilde de prestar homenagem a um mexicano que foi o grande mestre de todos. Todos nós necessitamos ter mestres. Então, gostaria de parabenizar do mesmo modo. Eu hablo com a consciência que nós temos em el mundo indicados por ONU os 8 objetivos del milenio. Dentre estes 8 objetivos, temos um que se relaciona a que é o oitavo, que propõe iniciativas para o desenvolvimento em el mundo. Tenho consciência de que hoje nosso país implementa seus 200 milhões de pessoas. E, dentre estas, em torno de 10% vivem abaixo da linha da pobreza. Então, o que nós falamos desde ayer neste espaço, não pode desconsiderar que todos os cambios que han ocorrido em los marcos normativos de los derechos humanos en el mundo, en la sofisticación de la comprensión de los derechos humanos, mucho ha contribuído para que los índices de respeto y efectivación de los derechos humanos en el mundo tienen progredido. Entretanto, los índices en nuestros países de millones de personas que se encuentran con sus derechos humanos más básicos violados, tenemos que tener en cuenta en todos los momentos. El papel de los juristas tiene sido y ha sido muy importante, pero no depende solo de nosotros, los juristas que nos encontramos en las academias. Necesitamos de una articulación con todas las otras instancias del ejercicio del poder. Con esto voy a hablar de un tema que se denomina el acceso a justicia como un fundamento procesal del cosmopolitismo. E quero abordar este tema porque, ao final, e brevemente, nos 13 minutos que me tocam, falar da propositura de adoção de um instituto processual para a América Latina perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E falar de acesso à justiça como um fundamento processal para o cosmopolitismo, vou falar a partir de 4 pontos. O primeiro, sobre o fenômeno de internacionalização do direito. Em segundo, sobre a constitucionalização dos direitos humanos. Em terceiro, pouco brevemente, sobre o controle, que temos que pensar no significado, sim, desta palavra, controle de convencionalidade, para finalizar falando hablando um pouco de los diálogos judiciais e portanto, de los cambios em direito processal. No acho que os juízes sejam os grandes heróis para transformar o mundo, pero sou uma processualista e estou em um congresso de direito processal. E, portanto, vou falar especificamente de los diálogos judiciais ao final. O fenômeno de internacionalização do direito nos apresenta um quadro de pluralidade.
e, ao mesmo tempo, um quadro caótico, porque temos uma variação de atores, processos, normas e fontes normativas e fatores. E isto nos leva a pensar na necessidade de ordenar este pluralismo que pode e que tem nos levado, muitas vezes, ao caos. Então, temos, como falou o professor ayer, nosso colega de Canadá, temos que pensar em como dar conta desta pluralidade, seja pela via da coordenação, seja pela via da harmonização, que é o mais possível, ou seja pela via mais difícil, de difícil alcance, talvez para pouquíssimas coisas, que é a via de unificação. Então, temos que pensar em la capacidade de continuarmos a discutir se encontraremos as respostas que necessitamos em el nacional ou em el internacional, ou se temos que fazer uma síntese destes dois espaços muito conhecidos por nós outros, para, quem sabe, pensarmos em um espaço alternacional, nem nacional, tampouco internacional, mas alternacional. Com isto, passo para meu segundo ponto, que diz respeito à constitucionalização dos direitos humanos. Temos, como já foi muito falado aqui, os registros em nossas constituições de um catálogo variado e rico de direitos humanos. E se não temos em nossas constituições, temos naquilo que reputamos de jus gentium, ou nas normas de direito internacional em geral, em los tratados e em las convenções. É claro que isto imprimiu mudanças, cambios significativos em nossas constituições, ora reformadas, ora aparecendo novas constituições em el mundo. E com isto, não basta mais, como ayer ha sido hablado, falar sobre constitucionalismo e controle de constitucionalidade. Pero é necessário avançar e pensar, então, sem nunca abdicar da figura do Estado, de passagem do constitucionalismo, de um Estado constitucional a um Estado constitucional e convencional. Para, então, pensarmos um pouco nesse caminho do controle de convencionalidade, que podemos aqui abordar brevemente a partir da Europa, e que nós outros, em estudos realizados, finalizamos por compreender que o controle de convencionalidade empieza junto ao Tribunal de Luxemburgo, o Tribunal da União Europeia, com o caso Costenel, o caso Cimental, e que aos poucos foi sendo incorporado por os países de Europa, e, pasmem ustedes, o primeiro país que efetivamente efetivou o controle de convencionalidade por sua Corte de Cassação foi a França. Em casos conhecidos que não tenho tempo de abordar, pero são de bastante relevância. E na América, o controle de convencionalidade empieza com as decisões da Corte Interamericana nas opiniões consultivas 1, 7 e 14, das décadas de 80 a 90 do século passado. Pero a consolidação deste paradigma de respeito às convenções sobre direitos humanos, que é, sim, algo que está em la linha de frente, são os direitos humanos, estão em 9 casos julgados por la Corte Interamericana. Começa com o caso Loasia, Tamayo versus Peru, e finaliza com Almonacid Arellano, em 2006, versus Chile, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos ha dito que cabe a los judiciários nacionais realizar o controle de convencionalidade. E encerra com outro caso, trabalhadores demitidos do Congresso contra Peru, quando disse que, em 2006, que o controle de convencionalidade não é mais uma simples espécie de controle, mas é, sim, um verdadeiro instituto para a efetivação dos direitos humanos. E que os juízes devem, de ofício, praticar
controle de convencionalidade para efetivar os direitos humanos que estão previstos na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e também em todos os outros textos que tratam sobre direitos humanos e que nossos países são signatários. E agora, para finalizar, vou aos diálogos judiciais que quero falar a vocês que são de dupla face. Diálogos judiciais vinculados e diálogos judiciais espontâneos, que os juízes das mais diversas esferas, nacional, regional, supranacional e internacional, realizam uns com os outros, exercendo aquilo que Kant e depois Hannah Arendt já denominava de fertilização, de exercício de mentalidade alargada para conhecer e aprender com o outro, para melhor efetivar os direitos humanos. Mas quero falar de diálogos judiciais vinculados especificamente, então, agora, por uma figura processual que se chama reenvio prejudicial, que é uma figura muito importante e que alavancou todo o sucesso do direito comunitário europeu, que significa basicamente no seguinte: a possibilidade, que não é, então, eu propongo que não seja apenas uma possibilidade, mas que os juízes nacionais, diante de determinados casos concretos, estejam, como em processo de integração europeu, obrigados a consultar a Corte Interamericana de Direitos Humanos quando não compreendem e quando têm dúvidas sobre a interpretação de determinados tratados sobre direitos humanos. E quando não há, internamente, um recurso, como diz a Corte Interamericana, um recurso efetivo, ou quando todos os recursos em nível interno foram agotados, diante da dúvida, o juiz nacional tem que consultar por meio desta figura processal que se chama, que para nós outros se denominará reenvio prejudicial interamericano. Quando, então, as Cortes Supremas de nossos países são, sim, obrigadas a consultar e reenviar a consulta à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E juízes dos mais baixos grados de jurisdições também estarão obrigados quando não tiver recurso previsto ou, muitas vezes, como é da prática de nossos países, os recursos são negados. Então, aqui, por meio do reenvio prejudicial, vai a ser um diálogo transjurisdicional, e as decisões da Corte Interamericana, nestes casos, nestes reenvios, serão obrigatórias para todos. Esta é a maneira, este diálogo interjurisdicional, vinculativo, seria uma solução adequada, talvez bastante pertinente, diante das circunstâncias atuais, para constituir uma verdadeira e consolidada jurisprudência em nível interno para o avanço da internacionalização dos direitos humanos. Hablo isso de um país, agora estou finalizando, de um país que nega a jurisdição da Corte Interamericana, nega por vezes, acoge por outras, então faz o que quer, e por isso temos muita dificuldade de consolidar interpretações comuns em nosso continente. E, portanto, em tudo isto, falar de diálogos judiciais, de controle de convencionalidade, é falar, sim, do papel que nós, juristas, desempenhamos, porque o juiz só decide porque há um advogado por trás também, não? E é falar, então, dessa garantia convencional, dessa garantia fundamental, que, para nós outros, pode se constituir em el fundamento processal do cosmopolitismo, que é o acesso à justiça. Muitas graças. Muchas gracias a la doctora Yania María López Saldaña.
de Brasil. Y a continuación le pedimos al doctor Oscar Luis Barajas Sánchez, compatriota nuestro, que nos haga favor de presentar su ponencia. Perdón, el doctor Oscar Luis Barajas es coordinador de la licenciatura de Derecho en la Universidad Maya de México y presentará la ponencia. Realmente nos dirigimos hacia un Estado constitucional y convencional de derecho, es una pregunta.